Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Vitor Coelho, esse é o canal Luz da Deusa. Este vídeo que eu gravo agora, ele é o primeiro de uma série de vídeos de interpretação dos mitos das deusas. Veja, quando a gente está diante de um mito, a gente até pode ter uma interpretação literal deles, mas a gente deixa de acessar chaves muito profundas sem utilizar uma interpretação simbólica, encarar aquilo como sendo uma alegoria, como se tivesse um significado por detrás. O primeiro vídeo que eu trago para essa série é o da deusa Ártemis, que é uma deusa muito querida. Vocês podem ver aqui nessa imagenzinha dela, ela sentadinha com um alce do lado dela, ela tem carregando ali algumas flechas ao lado. Ela é uma deusa caçadora, uma deusa da lua, também chamada no panteão romano de Diana. O culto à deusa Ártemis é um culto muito antigo, então nós vamos ter os primeiros registros dela escritos, né, através de Homero, nos hinos homéricos, e mais de 1000 anos depois a gente encontra na Roma, já na figura de Diana, né, através do poeta Horácio, né. E veja, essa deusa é uma deusa que hoje ela é muito conhecida como lunar, até mesmo representada com um crescente lunar na testa, mas originalmente, no início do seu culto, ela não era uma deusa associada à lua. Ela foi desde sempre uma deusa associada à pureza, à virgindade, a esse aspecto donzela da deusa, também como sendo uma deusa da caça, uma deusa caçadora, protetora das crianças, dos jovens, mas essa associação com a lua se deu já posteriormente, tardiamente, na Grécia. Por ser uma deusa protetora das crianças e dos jovens, nós percebemos que a energia dela é uma energia de integridade, é uma energia também que fala sobre a decência, sobre a liberdade, sobre a independência. Mas quando a gente vê alguns mitos dela, a gente pode até achar que ela é desnecessariamente cruel, mas com uma interpretação simbólica. E veja, existem várias maneiras de interpretar os mitos, né? Existem interpretações que são pelos símbolos, numerológicas, astrológicas, existem várias chaves para acessar um mito. Eu vou oferecer aqui uma delas, e em cada um desses vídeos eu vou tentar trazer uma interpretação que seja mais filosófica, para a gente conseguir extrair alguma sabedoria prática para a gente poder utilizar na nossa vida. Mas claro, existem milhares de interpretações possíveis para um mito. O mito que eu trouxe para a gente conversar talvez seja um dos mais conhecidos da deusa Ártemis, que é um mito que envolve o caçador Acteon. Acteon, ele era um caçador, e em dado momento da história dele, ele chega a observar a deusa Ártemis e as ninfas dela se banhando num lago. Então, tanto a deusa quanto as ninfas, elas estavam realizando os seus rituais de purificação, estavam nuas, despidas, se banhando ali na cachoeira, no riachinho. E aí, o caçador Acteon fica lá observando. Hoje tem até um termo para isso, né, o voyeur, né? Mas Acteon estava lá espiando as ninfas e a deusa se banhando, rompendo esse momento de privacidade dela, e aí a deusa decide se vingar em cima disso, né? Então ela vai transformar Acteon em um servo, ou seja, vai transformá-lo em um animal, e os próprios cães que acompanham a caçada de Ártemis vão lá para executar o caçador Acteon. Em alguma medida pode ser entendido como descabido, como sendo uma violência excessiva, mas se a gente for pegar uma análise mais moral do mito, né, algo mais superficial, literal, traz alguma mensagem ali, né, dizendo que essa deusa é uma deusa que protege as mulheres, é um mito que fala da importância de respeitar a privacidade e os limites femininos, né, tem uma certa moral mais fácil de enxergar por ali. Mas existe também um outro aspecto mais profundo dentro desse mito. Você vê que o caçador Acteon, ele não tocou ninguém, ele não realizou nenhum ato físico, né, atentando a deusa Ártemis ou as ninfas, mas só com a intenção, né, só com o olhar, só com o desejo dele, só no pensamento, ele acabou já rompendo com a pureza. E aí tem uma chave muito interessante desse mito, que é até uma chave para contato com a deusa Ártemis, né? É a gente entender que a pureza, ela não pode ser invadida nem pelos nossos pensamentos, nem pelas nossas intenções, sabe? Tanto os atos físicos, né, rompem com a pureza, mas também os pensamentos que acontecem em cima disso. E como que a gente pode perceber isso na nossa vida prática, né? Às vezes a gente acha que, tô pensando, tá dentro da minha cabeça, não vai ter nem repercussão em cima disso, mas não é bem assim, né? A gente, quando fica abrindo algumas brechas na nossa mente, algumas brechas mentais, em alguma maneira, quando nós somos pressionados pela vida, pressionados, né, pelas situações, pelas circunstâncias, a nossa mente ela vai buscar por soluções e em alguns momentos a nossa psique ela vai revisitar alguns desses pontos negativos, alguma dessas brechas que nós deixamos.
Vou dar um exemplo bem simples, bem bobo, mas, por exemplo, dentro da sua cabeça, você tem às vezes uma certa cobiça por uma pessoa, por algum objeto, e você dentro de si fica nutrindo aquela cobiça, fica imaginando cenários, imaginando situações, e mesmo que fisicamente, concretamente, você não planeja fazer nada nesse sentido. Você até acredita que não faria, mas às vezes te é dado uma oportunidade, às vezes no momento de fragilidade, ou no momento de tensão da vida mesmo, você pode revisitar aquele pensamento e você pode tensionar a vida para que aquilo aconteça, para que aquilo se manifeste de alguma maneira. Não sei se com essa fala eu consegui ser suficientemente claro, mas eu não queria colocar algum caso concreto em específico para não roubar de você a chance de você poder refletir com base na sua própria vida, na sua própria experiência. Mas perceba também que antes de você ter feito alguma bobagem que você já fez na vida, você com certeza pensou ela antes disso, né? Antes da gente fazer coisas erradas, a gente pensa coisas erradas. E uma parte do mito está falando sobre isso, sobre a importância de ter uma inteireza, uma integridade, ou seja, todos os nossos veículos alinhados para que a gente consiga manter e sustentar uma pureza. Inclusive, um dos símbolos da deusa Ártemis, que são as flechas, falam sobre isso também, sobre a importância da pureza, que a pureza exige, sim, a proteção. Outro aspecto trazido nesse mito é a transformação do humano no animal. Então, esse animal também está falando de quando nós nos animalizamos, de quando nós somos levados puramente pelos nossos instintos, quando nós nos transformamos neles. Às vezes, por exemplo, nós ficamos nutrindo pensamentos negativos, destrutivos acerca de uma certa pessoa, e acha que está só na nossa cabeça, que nós não vamos realizar aquilo, mas ficamos nutrindo, fantasiando, maquinando aquilo. E, como não raro, né, de a vida dar uma pressionada, de encontrar uma situação difícil e onde os ânimos estão mais elevados e a gente acabar realizando exatamente aquilo que a gente ficou imaginando, maquinando durante tanto tempo. Ou seja, o mito da deusa Ártemis, que é uma deusa de pureza, de purificação, nesse caso, quando a gente coloca uma análise mais profunda, uma análise mais simbólica, reverberando em outros planos, a gente consegue ter uma interpretação para além daquela prática, né? Do tipo, olha, respeite os limites dos outros. Aqui a gente entende sobre um funcionamento universal da psique. Caso você tenha gostado desse tema e dessa abordagem, eu peço para que você coloque nos comentários o nome de uma outra deusa que você queira ver abordada aqui, para eu poder trazer algum ensinamento filosófico a partir dos mitos, a partir do culto dessa divindade, para a gente poder compartilhar cada vez mais a respeito da cultura da deusa. Peço para que você dê um like no vídeo caso tenha gostado e também se inscreva no canal.